entrar em contato, canal de atendimento. Então ele está sendo treinado para cada vez ser mais completo para os clientes. Esse tipo de leitura presencial está correspondendo a 78% de toda a leitura da empresa. E hoje nós temos a modalidade de leitura e entrega simultaneamente para os clientes. Isso é bom para os clientes e para a empresa. O cliente tem ali o direito até de acompanhar o leiturista para verificar se a leitura que ele realizou está de acordo com a fatura que sai de imediato, melhorando assim a clareza para os nossos clientes. Aqui eu vou mostrar um pouco da nossa central de controle. Cada ponto desse são os leituristas em tempo real, que a empresa consegue acompanhar. Exemplo, se eu tenho um agente de relacionamento que ele foge da rota dele, imediatamente conseguimos identificar. Então, poxa, se esse agente de relacionamento tem que estar nessa rota, por que ele está aqui? Imediatamente aciona, entra em contato com o responsável para ligar para ele diretamente para saber por que ele saiu dessa rota. Isso ajuda a não ter problemas no campo, melhorando a qualidade também da leitura. Então são projetos que nós estamos realizando para cada vez mais ter o controle para melhorar a qualidade da leitura. Pode passar? E aqui é o roteiro de cada um, entendeu? A tela anterior mostrava um grupo, aqui é de cada leiturista, demonstrando todo o percurso dele. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um cliente questiona que o leiturista não passou naquela rua. Diretamente nós vamos olhar aqui e nós vamos saber se realmente ele passou ou não. Entendeu? Aqui dá para perceber que ele passou por toda essa rua aqui. Se ele não passasse, nós iríamos identificar. Então, o questionamento do cliente seria procedente. Iríamos tomar as medidas cabíveis, que eu vou mostrar mais à frente. Mas isso aqui também dá para a gente controlar bem e fica registrado na empresa cada passo que o nosso agente de relacionamento dá. Agora eu vou falar da outra modalidade. Primeiro eu falei da presencial, que é com agente de relacionamento, e agora a remota. Como é feito? Através de uma telemetria, tem uma central, que aí o Thiago até domina essa parte, né, que ele é da área técnica de campo, que os medidores ficam centralizados e a leitura é passada remotamente para a empresa. E aí, nesse caso, dispensa o uso do agente de relacionamento. Hoje ela representa 22% do total das nossas leituras. E essa modalidade, ela não tem a leitura e a impressão simultânea. Então o cliente recebe ainda a fatura convencional da sua residência depois dos 3 dias de gestão de pontos, com a regra, sempre se o cliente não pediu uma data fixa, ele vai ter sempre 5 dias úteis para pagar, de vencimento da apresentação. Então, entregou a fatura em mãos, o cliente, por lei, tem que ter pelo menos 5 dias úteis de vencimento. Pode passar. E aqui eu vou começar a falar para vocês os tipos de leitura por média, os tipos de estimativa, que o tema é faturamento por média. Eu vou falar de 3 tipos para vocês. O primeiro tipo, que é esse que eu vou falar, que é o artigo 87, quando é o impedimento de acesso por responsabilidade do cliente. Então, o que ele diz? Que ocorrendo o impedimento de acesso para fins de leituras, aqui ele está dizendo como eu tenho que faturar esse cliente, quando há esse impedimento de leitura. Eu preciso faturar pela média dos 12 últimos ciclos. Então, se eu estou estimando nesse mês, eu vou pegar os 12 últimos ciclos do cliente e tirar uma média para ele. O que diz também no artigo 87? Que eu tenho que fazer isso por 3 ciclos se persistir a média,
e a partir do quarto ciclo eu tenho que cobrar o custo mínimo, não posso mais cobrar a média. Por que disso? Pode ser que realmente o imóvel esteja vazio, né? E realmente o cliente não esteja ali. Então não tem a circulação de energia, não tem muito sentido eu ficar cobrando a média para ele, ad eterno, até ele dar a leitura, conseguir gerar o acesso para a gente, né? Isso aqui, a empresa está com um projeto para melhorar, para colocar para fora os medidores, né? Assim como a cidade fez agora, passar alguns hidrômetros para fora, a empresa está com esse projeto para melhorar, né? Porque realmente tem clientes que trabalham e não pode passar a leitura. E aí, visando melhorar o atendimento, diminuir essa média, estamos com esse projeto para poder passar esses medidores para o muro. Ô Paulo, e o índice de casa fechada é muito alto, né? Muito alto, exatamente. E a média nunca é bom, nem para o cliente, nem para a empresa. Então, a empresa está com esse projeto justamente para isso, porque a leitura real é o que a empresa quer, entendeu? E o cliente também, né? E o que ele diz nesse artigo também? Que a empresa pode até efetuar o corte a partir do quarto ciclo, se persistir esse impedimento de responsabilidade do cliente, mesmo com a fatura em dia. Então, isso não é bom para ambos os lados, até por isso estamos com esse projeto para melhorar aí a qualidade, o atendimento. Paulo, só uma questão aqui. Nós lemos que agora existe aí uma determinação que não pode ser feito mais faturamento por média. Você sabe disso, né? Todo mundo fala, agora não pode mais pela média e tal. É importante, talvez, eu acho, esclarecer esses passos aí. Vocês, mesmo com a questão de não poder fazer por média, vocês ainda fazem por média 3 vezes até que chegue a quarta e passar ao faturamento mínimo. É porque a gente é regido pela União, pelo governo federal, na verdade. A ANEEL é uma agência reguladora da União. E aí a gente é regulado, a distribuidora de energia, ela é regulada pelas normas da ANEEL. Tá? A ANEEL diz que nós podemos fazer o faturamento pela média por 3 meses seguidos. Ok? Então, por exemplo, fui visitar um cliente, passei na sua casa, 3 meses seguidos, sua casa estava fechada, ou tinha um cachorro muito bravo e a gente não conseguiu entrar para fazer a leitura porque o relógio, né, o medidor, está dentro da sua casa, a gente não conseguiu. Então, a gente tem que anotar a razão pela qual a gente não conseguiu entrar, tá? E aí, no 4º mês, eu tenho que buscar uma maneira de fazer a leitura real. Caso eu não consiga, Paulo... Aí, cobra o mínimo e tem a questão da interrupção do fornecimento, mesmo a fatura estando paga. Mas não cobra média a partir do quarto. Cobra uma taxa mínima. O que é o mínimo? A taxa mínima, que aí varia entre 70 e 80 reais. Depende da fase. Se é monofásico, vai ser cobrado 30 kW, o bifásico 50 e o trifásico 100. Lembrando que aquilo é uma taxa equivalente àquela energia, não teve aquela circulação de energia na fatura, mas é uma taxa equivalente. Então os impostos vão ter equivalência acima dessa quantidade de quilowatt cobrado, entendeu? Então é uma taxa equivalente que depende da fase de cada cliente. Então vocês podem ver, por que a taxa mínima de um cliente foi só 30 e a minha foi 100? Então tem que sempre observar a fase do relógio. Do relógio, exatamente. Entendi. Esse esclarecimento é muito bom, porque hoje o discurso corrente não pode mais pela média, não pode mais pela média, mas eles não... se aplica às distribuidoras de energia. Isso não se aplica às distribuidoras. Em qualquer distribuidora do país, seja aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Pará, no Mato Grosso, a lei nos faculta fazer esse faturamento pela média do consumo dos últimos 12 meses, tá? E aí no 4º mês de leitura, se ainda assim a distribuidora de energia não conseguir entrar na casa do cliente,
a gente tem uma linguagem interna, a gente tomba para o mínimo. A gente cobra esse cliente pelo mínimo. O que é esse mínimo? É uma taxa mínima que eu pago para a distribuidora de energia para eu ter a energia disponível chegando na minha casa, né? Que é maravilhoso, né, gente? Pensa bem, eu pagar R$80 por mês, a gente senta às vezes no restaurante, a conta vem às vezes até mais que R$80, mas durante o mês inteiro eu tenho a energia disponível, estou viajando, tal, chego, ligo aqui o interruptor e a energia está ali para me servir, para carregar a bateria do meu celular, para refrigerar meu ambiente, para manter meu alimento conservado na geladeira, é o que eu pago para ter essa energia disponível. Aí é o seguinte, se continuar essa sequência de impossibilidade da distribuidora fazer a leitura, o que não é ideal, nem para o cliente, nem para a concessionária, aí a gente pode realizar um corte, não é isso? Exatamente. É o faturamento por média, gente, que é importante vocês observarem que ele não é uma punição ao cliente. Nem a empresa gostaria que isso estivesse ocorrendo, porque o correto é a gente ter acesso ao medidor para realizar a leitura real, para poder passar para o cliente a cobrança de acordo com o consumo real dele. Porém, a ANEEL diz que vocês ainda têm um período para regularizar, ou seja, isso não é imediato. Você recebe uma conta faturada por média, onde vai um aviso do impedimento de acesso, tem a comunicação na sua conta que houve impedimento de acesso. Então, se você notar que houve essa comunicação, entre em contato com a Light. Você ainda pode passar a leitura real, né? No dia seguinte, o leiturista passaria na minha casa hoje, ele, né, chegou, está impedido de acessar. Eu ainda posso passar a leitura real para a empresa. Vocês ainda têm o direito de pegar o número no medidor, entrar em contato com a Light pelo Twitter, pelo e-mail, pelo telefone do call center e informar a leitura real. Não informando, a Light tem, né, o dever de fazer o quê? Cliente, olha, o senhor foi faturado por média, está aqui a sua conta, foi um impedimento de acesso. Você pode regularizar. Eu te dou vários meses, você vê, ó, o próprio artigo diz e a gente cumpre o artigo da ANEEL, então você tem mais 3 meses faturando pela média, ou seja, você tem 3 meses para regularizar a sua situação junto à Light. E só depois disso eu faturo você pelo mínimo e só depois disso existe o corte do fornecimento de energia, né? A gente tem o direito de solicitar a Light, a gente tem o dever, né, de atender os clientes bem, da melhor maneira, de ser solícito, a gente explica, a conta vai com a informação, não é uma coisa assim, eu faturo pela média porque eu faturo, não é isso que acontece. A Light explica na conta o motivo, ou seja, o cliente tem que estar atento à conta de energia dele. Lá vem o valor, vem a média de consumo. Se ele faturar pela média, você consegue acompanhar pela própria conta de energia o seu consumo mensal. Então você vai conseguir ver se a média que a Light está dizendo que é a sua, está lá na sua conta, tem lá todo o relatório de consumo. Mês a mês, você vai conseguir saber, não, realmente eu faturei minha média de 400 kW mês, se você olhar a sua conta de energia. Então é importante que a gente pegue a conta e leia o que consta na conta. A gente sabe que é prática, a pessoa olha o valor, a data de pagamento, né? É um padrão, nós somos consumidores também, né? Nós também somos clientes da Light e de outras distribuidoras. Então, assim, é importante que a gente leia o que está na conta, para a gente poder saber, até na hora de ligar para o atendimento, saber assim, olha, eu fui faturado pela média e aqui diz que foi um impedimento de acesso, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para não ter esse impedimento? Às vezes não é um portão fechado, às vezes é um cachorro que está solto. É um cachorro que está solto e aí o cara não consegue acessar o medidor e o pessoal fala assim, ah, mas não tem problema, ele é mansinho. Explica para eles que tem a data da leitura. Isso é importante. Sim, na própria conta tem a data da leitura, a data da última leitura, a data atual da leitura. Você consegue saber o dia que o seu leiturista vai passar na sua residência. Lá na conta que você recebeu esse mês, vai vir a data da próxima leitura, você vai conseguir saber quando o leiturista vai na sua casa novamente. Então você pode disponibilizar esse acesso enquanto você não transfere o medidor para o muro da unidade, que é o correto.
A Light tem que ter acesso ao medidor. Então, o correto é o seu medidor estar externalizado, ou no muro da residência. Tem projetos na empresa que externalizam por uma questão de telemedição, inclusive, o Thiago pode falar melhor, mas você pode tirar o seu medidor da parte interna e trazer para o muro da residência. Né? O cliente tem esse direito também. Então, o que eu acho importante destacar é o seguinte: a ANEEL dá para a gente a regra do que a gente pode fazer, mas a Light não faz isso sem antes comunicar o cliente, sem antes dar um prazo para que ele regularize a situação dele. Né? Não é um pé na porta. A gente está aqui para atender, para se relacionar, para ver o que vocês necessitam e como a gente pode fazer da melhor forma. Me permite, isso é importante. Eu te agradeço, vou pegar o gancho só para não perder o fio da meada, que eu vou esquecer. Dentro disso, da questão do leiturista, nós temos lá, isso é para esclarecer ao Caxambi, que muitas pessoas se queixam que o leiturista não passou, mas a conta chegou. Eu falei, gente, mas eu fiquei aqui esperando, a data da leitura era agora. Aí, Álvares Cabral, problema direto, Vasco Caminha, Cristóvão Colombo e outros, o leiturista não vai. E fica todo mundo vigiando, mas aí daqui a pouco a conta chega. Aí, mas como ele chegou, se não houve leitura? Mas tem essa questão que o Paulo Henrique falou antes. O contestamento da fatura. É remota. Mas lá não é remota. Lá Bom, não é. Aí depende de cada tipo de cliente. Eu não posso te afirmar que lá é ou não é, dependendo do cliente. Eu posso ter no mesmo bairro clientes que é lido pelo leiturista, pelo agente de relacionamento em campo, e vou ter clientes que é feito remotamente. Entendi. Importante é isso. Olha a fatura e vê por quê. Por um motivo. Se ele, mesmo remota, se for remota, ela vai te dar leitura real. Porque a leitura foi feita, não foi o leiturista que estava em campo, não foi o agente de relacionamento que passou para ler o seu medidor. Porém, esse medidor, a tecnologia hoje nos permite fazer essa leitura à distância. O importante é, quando você olhar a sua conta, você vai ver se foi uma leitura real, se ele foi faturado pela média, ele vai ser avisado. Até para você ligar para lá e falar assim, olha, o meu leiturista não passou. Você primeiro precisa entender se a sua leitura é feita remotamente. E hoje ou a gente sabia como que a gente... Existe um código na conta. Existe na conta. Um númerozinho na conta que explica a razão pela qual esse cliente foi lido remotamente. Foi faturado, cobrado pela leitura pela média. No próprio Tá. site da Light, Obrigada. próprio site da Light, a gente tem um campo que é um Entenda a Sua Conta, né, para você esclarecer onde eu acho as informações da conta. Isso é muito importante, porque a gente pega a conta, foi como eu falei agora há pouco, a gente olha a data e o valor. Se a gente acessar o site da Light com a nossa conta, lá no campinho, tem conta de energia, Entenda a Sua Conta, você vai ver a conta da Light que você recebe na sua casa e onde está cada informação, qual é o significado de cada item que vai na sua conta de energia. E ali você vai saber aonde você vê a data da sua próxima leitura, onde vem o valor, onde você consulta o histórico de consumo, qual é o box da conta que vê as informações relativas ao seu faturamento, se foi um impedimento de acesso, se não foi, qual é o lugar da conta que eu vou visualizar isso. No site você tem acesso a tudo isso, você pode disponibilizar o link, informar isso para as pessoas, porque é importante a gente conhecer. O produto energia é um produto complexo, é difícil o entendimento, a gente trabalha bastante tempo na Light, a gente vê que é uma necessidade do cliente entender o que é o produto energia. Todo mundo quer luz na casa, Todo mundo quer. Perfeito, obrigada. O acesso referente ali, vocês são GPS, é algo que você vê aonde a pessoa passou, Mas como você sabe se a pessoa passou e ela leu? Você consegue saber isso? Por exemplo, se o rapaz que tem que fazer a leitura for no meu prédio, entrar dentro do meu prédio e não ler e ir embora. Você tem como saber se ele leu? Tem, porque o que vai acontecer? No final do dia, quando for transmitir as leituras, não vai ter aquela leitura ali. E vai gerar um código pra gente aqui dentro, que é o código de estimativa. E aí vai ser uma fatura por média. Então, eu estou te perguntando isso pelo fato, eu não sabia sobre isso do estimativa.
Eu descobri com um vizinho meu falando que ele falou, a Light não lê aqui, a Light não lê o nosso relógio. É por estimativa. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, lê na sua conta e vê os últimos meses se não é por estimativa. Aí eu fui lá e olhei e realmente era. Então, tipo, eu acho que dentro de um ano, acho que ler uma ou duas vezes só, porque todas as vezes que eu olho na minha conta, sempre tá a leitura por estimativa. Por isso que eu tenho um PC que fica fechado, óbvio, para ninguém mexer lá, mas tem uma vizinha que fica com a chave que abre. Aí por isso que eu tô te perguntando, se a pessoa fizer o trajeto e não ler, vocês têm como identificar, porque às vezes a pessoa pode ir lá, tá fechado, falar que leu, ir embora, não leu e lança todo mundo como estimativa. Até porque não tem como ele projetar da mente dele uma leitura, porque ele não vê a leitura anterior. Então, vamos supor, nesse cenário que você está falando, ele passou, eu não quero ler, quanto que veio no mês passado essa leitura, eu vou jogar 100 kW aqui, não tem como, porque se ele jogar uma leitura qualquer, ele pode colocar em um consumo ou aberrante. Então, o leiturista, não, a gente já não tem essa possibilidade. Então, ou ele vai estimar, se estimar eu vou saber, ou ele vai fazer a leitura. Quando ele fizer a leitura, vai bater de acordo, porque dentro do sistema tem a memória da última leitura, ele não sabe, mas tem, e aí ele vai conseguir realizar a tarefa e vai imprimir a fatura. Se ele inventar a leitura ou não passar, se ele não passar, estimar eu vou saber, ou se ele inventar, vai cravar, vai sair a fatura, vai acusar aqui também, ó. Essa leitura que ele está inserindo não tem nada a ver com o histórico desse cliente. Então isso é para realmente impedir ele de fazer essa ação. E quando houver esse caso da fatura por média, a informação que o Paulo já também falava, é você verificar o motivo do impedimento. A fatura veio por média por quê? A conta seguinte vai estar dizendo o motivo do impedimento da leitura, e você no canal de atendimento vai verificar, o PC estava trancado. Então naquele dia que o turista passou lá, ele não teve acesso ao PC, então todos os apartamentos ficaram por média. Então é importante ter acesso ao PC nesse dia da leitura, já que vem avisando na conta de energia, a síndico, a pessoa responsável, deixar o PC aberto, e aí você verificar mesmo se o eletricista esteve lá, é maneira de saber se a conta está feita por média ou não. E aí, caso a conta tenha sido feita de forma errônea, procurar uns atendimentos que não vão verificar no GPS se ele esteve lá mesmo, e tomar as medidas administrativas para corrigir a conta. Essa pessoa que tem a chave, essa pessoa precisa saber minimamente aí qual é o dia que o leiturista vai passar ali, porque o medidor, apesar dele estar dentro de um condomínio, ele pertence à concessionária de energia, entende? Então, assim, se chegar lá, tiver com cadeado no PC e não achar esse responsável para abrir o PC para a gente fazer a leitura dos medidores, todo mundo vai ser lido aí pela média. Você condiciona 10, 15, 20 casos na unidade coletiva a uma pessoa. Então todos eles vão estar faturando por média por a falta de um acesso. Então prejudica todos eles. É importante que a pessoa que tenha a chave, ela observe bem essa data da próxima leitura que foi citada por vocês. Então ela sempre tem que dar uma olhada ali. O hábito de ler a conta e ver essa... Tem uma dúvida,